Olá, sejam muito bem-vindos e está no ar o Saúde RS, o Jornal da Saúde da Basper TV. Eu sou Paulo Viana e agradeço a sua audiência. Confira os destaques de hoje. Junho Violeta destaca a conscientização e a prevenção do ceratocone. Saúde estética e intercorrências na estética avançada. Saiba como se prevenir. E no momento Gerifácil, como escolher um residencial sênior para a pessoa idosa? Com o oferecimento de CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, Residencial Vital Saúde, Gerifácil, Clínica Vascular Regis Anguines, Barbizan Cardiologia e Vital Saúde e Segurança do Trabalho. Começa agora o seu guia completo de saúde. Saúde RS. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. Gerifácil. Facilidade para quem cuida. CT100. Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas. Ensinando a salvar. Clínica Vascular Regis Anguines. Especialista em cirurgia vascular. Barbizan Cardiologia. Clínica de Investigação, Prevenção e Tratamento. E Vital. Saúde e segurança do trabalho. E hoje vamos começar o programa falando sobre saúde ocular. Roda a vinheta. O mês de junho é dedicado à conscientização sobre o ceratocone, uma doença ocular progressiva que pode comprometer a visão se não for diagnosticada e tratada precocemente. Sobre esse assunto, conversamos com o Dr. Guilherme Dil, médico oftalmologista e presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Saúde Ocular aqui no Saúde RS. É um prazer recebê-lo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os telespectadores. Doutor, qual a importância da campanha Junho Violeta e o que é o ceratocone? Bom, essa campanha nacional que se chama Junho Violeta, ela é uma campanha dedicada à informação e à divulgação dessa doença chamada ceratocone. O ceratocone, ela é uma doença da córnea, que é a principal lente do olho, e que ocorre uma deformação por fatores genéticos e fatores ambientais, também como alergia ocular. Essa córnea ela vai mudando a curvatura dela, ficando, ou seja, em forma de cone, daí o nome ceratocone, e causando distorções na visão. Quais são as causas e como a doença se desenvolve? As causas do ceratocone têm um componente genético, mas também um fator ambiental. Hoje está mais do que comprovado que a alergia ocular e o ato de coçar os olhos fazem piorar a progressão da doença. Existem alguns colegas que acreditam que o fato de coçar os olhos possa ser o fator desencadeador dessa doença. E como é que o paciente percebe essa doença? É através de má qualidade visual, sensibilidade exacerbada à luz, coceira ocular e mudanças constantes no grau do óculos. Então, esses sinais já nos alertam e nos chamam a atenção para uma possibilidade da presença da doença. Qual a incidência e a prevalência da doença no Brasil? Pois é, a prevalência é muito difícil da gente saber no Brasil. Tem um estudo muito interessante de um colega nosso, o Dr. Otávio Magalhães, que trabalha bastante com ceratocone, que estudou a prevalência dessa doença em estudantes do 2º grau aqui na nossa região. Em torno de 800 pessoas foram analisadas e 0,73% dessas pessoas apresentavam ceratocone nessa idade, ou seja, um caso para cada 137 pessoas. Agora, a incidência da doença estimada pelo Conselho Brasileiro de Córnea, a Sociedade Brasileira de Córnea, eu digo, é de 2 casos para cada 100 mil habitantes ano no Brasil. E qual o público mais afetado? Geralmente são entre a primeira e a segunda década de vida, ou seja, entre os 10 e os 20 anos de idade. Não tem diferença entre sexo, entre homem e mulher, a incidência é mais ou menos a mesma e muito relacionada com atopia e alergias oculares. Quais são os sinais precoces que devemos ficar atentos? Bom, como eu tinha falado antes, os sinais precoces são má qualidade de visão, o paciente apresenta uma queixa de que não está enxergando bem, bastante sensibilidade à luz. Geralmente as pessoas apresentam um pouco de fotofobia, que a gente chama, mas
No caso do ceratocone, é uma fotofobia um pouco maior do que o normal, histórico de alergias e coceira ocular e a mudança frequente do óculos. A pessoa consulta com o oftalmologista, 6 meses depois, 4 meses depois já acha que o óculos não está tão bom, vai lá e refaz uma receita. Então essa evolução do grau é um sinal muito sugestivo também, num curto espaço de tempo, sugestivo de ceratocone. Como é feito o diagnóstico e quais exames são necessários? O diagnóstico de ceratocone basicamente é feito pelo exame oftalmológico, onde a gente consegue perceber através de acuidade visual, exame biomicroscópico, algumas alterações características na córnea, mas o fechamento diagnóstico é feito com um exame de imagem da córnea, que é ou a topografia de córnea ou a tomografia de córnea, que é um exame que nos mostra um mapa da superfície, do relevo do olho da córnea. É como se um engenheiro fizesse a topografia de um terreno, nós fazemos a topografia da córnea e com base nesses exames a gente faz um diagnóstico preciso. Quais são os tratamentos disponíveis e quando o transplante de córnea é indicado? Nós temos 2 linhas básicas de tratamento hoje para o ceratocone. Um é que visa a estabilização da doença, ou seja, quando nós temos um paciente com exames sequenciais que está evoluindo o ceratocone, nós podemos fazer um procedimento que chamamos de cross-link. O cross-link é uma associação de uma vitamina, da vitamina B2, com uma radiação ultravioleta. A combinação desses dois aspectos, uma combinação dessas duas substâncias faz com que nós fazemos um reforço, um enrijecimento das fibras de colágeno da córnea e obtém um sucesso de 90% para não evoluir mais a doença. Isso é para tratar a doença. Agora, como recuperamos a visão do paciente com ceratocone? Em primeiro momento, o óculos. Tá? Se o óculos não funciona, por o ceratocone ser um pouco mais avançado, lançamos o uso de lentes de contato, geralmente as lentes de contato rígida, e hoje nós temos uma gama enorme de lentes de contato que melhoram a visão do paciente, trazendo muito próxima à normalidade. Bom, se o paciente não se adapta, não melhora com óculos e não melhora com lentes ou não se adapta ao uso das lentes, nós temos os chamados anéis intraestromais, que são dispositivos de acrílico que nós botamos no interior da córnea para tentar diminuir um pouco a curvatura dela. E, em última instância, se nenhum desses tratamentos funciona, nós temos o transplante de córnea, que hoje em dia diminuiu muito a indicação. Há muito tempo atrás, o transplante de córnea para ceratocone era a primeira indicação do ceratocone. A principal causa do transplante era o ceratocone. Hoje nós estamos tendo uma substituição devido ao avanço no tratamento da doença, a possibilidade de estabilizar ela com o crosslink e também com o avanço das lentes de contato e dos anéis intraestromais. Então diminuiu muito a indicação de transplante para o ceratocone, o que é muito bom. Quais são os desafios da saúde ocular no Brasil e o que ainda precisa ser melhorado nas políticas públicas? Bom, o Brasil é um país continental, então a distância e o acesso à tecnologia e o acesso à consulta, eu acho que é o principal desafio do nosso país. Nós vemos alguns trabalhos vindos de regiões remotas, de regiões ribeirinhas na Amazônia, para os índios, onde um grupo se organiza e se desloca até lá para fazer o atendimento. Mas a concentração maior dos oftalmologistas são nas grandes cidades, nas capitais. Então, essa distância dificulta muito o acesso à oftalmologia. Uma outra questão é o envelhecimento da população. E com o envelhecimento da população, nós temos um aumento da incidência das doenças relacionadas à idade, como catarata, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade. Então, a situação oftalmológica no Brasil, ela é complexa por esses 2 fatores, mas nós temos material humano, material técnico para desenvolver o atendimento completo da população. As políticas públicas, eu acho que muito importante é a informação, trazer a informação para a população, trabalhar junto com as autoridades, com o parlamento, com a Câmara de Vereadores, para tentar difundir informação e também realizar atendimentos específicos em regiões remotas, como fazer mutirões para atendimento, tentando diminuir a fila de espera para a consulta com o oftalmologista. Como presidente do Conselho de Oftalmologia no Estado,
Qual é o compromisso da entidade com a sociedade na promoção da saúde ocular? Pois é, como eu falei, o objetivo da nossa sociedade é trazer informação à população a respeito das doenças oftalmológicas e também através das mídias tradicionais, mídias sociais, eventos, divulgar e orientar a população a procurar o oftalmologista. Muitas vezes a gente procura o oftalmologista só quando a gente tem um problema. E, na verdade, a prevenção para todas as doenças, e o ceratocone não é diferente, a prevenção ou o diagnóstico precoce faz toda a diferença nas doenças oftalmológicas. Qual recado o senhor gostaria de deixar à população? Nesse junho violeta, eu gostaria de deixar o alerta para não coçarem os olhos e se apresentarem algum desses sintomas que a gente falou, piora progressiva da visão, troca frequente de óculos ou coceira ocular, procurar o atendimento imediatamente. O diagnóstico precoce e o tratamento muda a visão, a qualidade da visão e a qualidade de vida dessas pessoas. Guilherme Tio, médico oftalmologista e presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, agradecemos por estar conosco no Saúde Ocular, aqui no Saúde RS. Muito obrigado, foi um prazer. Volte sempre. E agora tem um recado da Gerifácil para você. Confere aí. Você conhece a Gerifácil? Um sistema para facilitar a vida de quem cuida em LPIs e home care? Com soluções práticas e seguras, garantimos mais tempo aos profissionais da saúde. Não perca tempo com burocracia, escolha a tranquilidade. Quer saber mais? Acesse o QR Code que está na sua tela. Gerifácil, cuidado de verdade na palma da sua mão. No próximo bloco temos o 4 Saúde e Estética. Não saia daí, já voltamos. O Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde na Masper TV, com um oferecimento de CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, Residencial Vital Saúde, Gerifácil, Clínica Vascular Regis Anguinis, Barbizan, Cardiologia, Vital Saúde e Segurança do Trabalho. Seu coração está em dia? Confira o recado que eu tenho da Barbizan Cardiologia. Cuidar do coração é essencial para viver com saúde. Na Barbizan Cardiologia, você conta com atendimento especializado, equipe dedicada e uma avaliação completa com exames de alta tecnologia. Agende sua consulta e dê ao seu coração a atenção que ele merece. Barbizan Cardiologia, clínica de investigação, prevenção e tratamento. Chegou a hora do 4 Saúde e Estética. Roda a vinheta. Saúde e Estética. Oferecimento Alês Treinamentos e Consultorias. Alês, transformando profissionais em referências. No quadro de hoje, vamos abordar as principais intercorrências dos procedimentos de estética avançada e os cuidados na hora de escolher um profissional. Para essa conversa, recebemos as sócias fundadoras da Alês Treinamentos, a doutora Odelta Allende, farmacêutica, e a doutora Franciele Rosales, biomédica, que trazem esclarecimentos importantes. Bom dia, bem-vindos novamente ao 4 Saúde e Estética, aqui no Saúde RS. Bom dia, Paulo. Muito obrigado novamente por nos receber aqui, né, no Saúde e Estética. E muito obrigada aos telespectadores por também estarem nos ouvindo sobre um tema muito importante. Bom dia, Paulo. Sempre um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho, trazer um pouquinho dos assuntos importantes, né, que a gente tem, compartilhar um pouquinho do conhecimento. Doutoras, existem muitas intercorrências nos procedimentos de estética avançada. Por que elas acontecem? A gente não tem um dado científico confiável sobre intercorrências em estética avançada. A estética avançada ainda é muito nova, né? Todos os conceitos são novos, então a gente não tem dado científico tabulado sobre intercorrências. As intercorrências, elas são mais relacionadas hoje em Instagram, que são divulgadas casos isolados.
Mas na nossa prática clínica, a gente chega até nós, né, Fran, Sim. vários casos de intercorrências que muitas vezes eles não são registrados. Então, a gente desconhece um pouco esse dado. Eu acho que é importante ressaltar, né, que intercorrência é diferente de efeito adverso, né? Então, quando tu realiza um procedimento estético, são coisas esperadas de acontecer. Então, edemas, eritemas, né? Edemas, já falei, né? Mas roxos, isso tudo são coisas esperadas e não é uma complicação, não é uma intercorrência. Quando a gente fala de intercorrência, a gente fala então de algo não esperado, algo que não mais grave que vai acontecer, que deve ser evitado, né? Quais problemas podem acontecer com o uso inadequado do ácido hialurônico? Então, o preenchimento com ácido hialurônico, as pessoas elas têm muita segurança com ele, né? Mas ele é, sim, um procedimento seguro, desde que aplicado de forma correta, adequado, respeitando a anatomia do paciente. Então, é muito importante saber a anatomia, onde passa a artéria, onde não passa. O ácido hialurônico, ele é uma molécula bioidêntica, né? Então, a gente tem ele no nosso organismo. Então, nós não temos problemas de rejeição, de alergias, esse tipo de complicação ele não acontece. O grande problema com ácido hialurônico é a obstrução vascular. Então, é quando a gente coloca o produto num vaso de importância, né, numa veia, numa artéria, que irriga algum tecido e aí tu pode ter uma necrose daquele tecido por falta de oxigenação. Então, isso pode acontecer tanto por injetar o produto dentro do vaso, mas a grande complicação realmente não é nem só injetar, é a compressão do vaso. Então, se tu não, além de não conhecer a anatomia, tu não respeitar as quantidades e os volumes adequados na hora da aplicação, tu pode ter essa complicação. Ou até mesmo, né, pós-procedimento, se a pessoa tem alguma complicação, alguma infecção, alguma coisa que dá um edema na região, também pode acontecer uma necrose de tecido por falta de oxigenação, por compressão. Então, as pessoas têm muito essa falsa segurança de, se eu aspirei, se eu não injetei dentro do vaso o produto, não vai acontecer, e não funciona bem assim, né, Odine? Tem que ter mais esse cuidado também pós e de quantidade, principalmente, de tipo de produto escolhido para colocar em cada região. Isso é bem importante. É isso, falando agora para profissionais injetores que nos assistem, esse aspecto que a Fran levantou é muito importante. Tem uma conduta técnica que é a questão da aspiração. Então, muitas vezes o injetor tem uma falsa sensação de segurança porque teve uma aspiração negativa. Mas os dados apontam que a aspiração negativa ela não é segura, né? Então, respeitar as quantidades é muito mais importante do que aspirar. O que pode acontecer se a toxina botulínica não ficar aplicada corretamente? As complicações com Botox, elas podem ocorrer sim, e a grande maioria das vezes ela realmente é técnico dependente, então o manejo foi inadequado, tá? Sobretudo na questão da diluição, né? Não diluir de forma correta. Ela também, o ponto de aplicação, o plano de aplicação pode gerar uma intercorrência sim com o paciente. Quais são essas intercorrências? Por exemplo, o paciente pode ficar com pitose palpebral. O que é a pitose palpebral? É baixar um dos olhos, então o paciente fica assim com o olho baixo. Pode causar assimetria de sorrisos, então atingir músculos que não devem, o paciente ficar com um sorriso torto. Ultimamente estava bem em moda a questão do Nefertiti. Então, aqui nessa região a gente tem um músculo que é chamado platisma, ele é um músculo bem fininho, um músculo delgado. Então, se a gente não colocar toxina na reconstituição certa e no plano certo, a gente pode causar até dificuldade de deglutição do paciente. Teve até recentemente uma personalidade, que é a Maíra Cardi, que relatou que não conseguia fazer mais abdominal. Por quê? Porque abaixo do platisma tem um músculo mais profundo, que é o esternocleido. Se atingir esse músculo, o paciente não vai ter o controle correto aqui da questão do pescoço, né? Então, essas condições, elas acontecem.
me arrisco até dizer de forma mais frequente do que com ácido, né? Porque a gente já teve várias vezes, não ocasionado por nós, mas pacientes que chegam até nós ou alunos que chegam até nós buscando ajuda nesse sentido. Por quê? Porque a toxina, o Botox, né, ele é amplamente utilizado e ele se propagou, né, o uso, e muitas vezes o profissional não está bem qualificado e não entende a dinâmica do músculo, não entende a característica da molécula da toxina e aplica errado e causa pitose, né, aqui da pálpebra, assimetrias de sorriso e até problemas de deglutição. Acho que é importante, né, que as pessoas têm muita segurança em fazer toxina, né? Isso. Qualquer o profissional se forma, assiste um curso e acha que já está apto a fazer. Uma falsa segurança de achar que não vai ter tanta complicação e na verdade é o que mais dá complicação, justamente por não ter um antídoto, né, hoje. Porque o ácido hialurônico, quando a gente consegue fazer o manejo da intercorrência, caso aconteça, existe uma enzima que se chama hialuronidase, que a gente consegue colocar e ela degrada o ácido hialurônico. Então, a gente consegue remover o produto dali da região e reverter a situação. Com a toxina é um pouquinho mais complicado, né, hoje? É mais complicado. Para a toxina, a gente não tem, porque assim, o que acontece? A toxina, ela vai se internalizar rapidamente na fenda sináptica. Depois que internalizou, a sua ação acontece imediatamente. Alguns estudos já relacionam que em torno de 15 minutos. Então, quer dizer, se você aplicou no lugar errado, em que não vai ter como reverter. E aí o paciente vai ter que aguardar aquele tempo de ação, que é de 4, 5 meses. Tem algumas alternativas, que aí, inclusive, a gente aborda isso nos nossos cursos, mas elas são paliativas. O paciente vai ficar com aquela simetria, vai melhorar um pouco, mas são bem limitadas as estratégias. A gente sempre costuma dizer, né, para os alunos que como é que a gente trata intercorrência com toxina? Não tendo intercorrência, porque senão vai ficar bem complicado o manejo pós. Quais cuidados os pacientes devem ter na hora de fazer um procedimento estético e procurar por um especialista? Eu acho que o principal cuidado é se certificar que a pessoa realmente está apta e qualificada para fazer aquele procedimento, né? Popularizou-se muito o uso e a aplicação de procedimentos estéticos e muitas vezes a pessoa não tem formação e qualificação e está realizando os procedimentos. Então, a gente... Também é importante, né? Desculpa, mas ter formação e não é, me formei, fiz um cursinho e já estou apta, né? É ter conhecimento, estudar mesmo, fazer vários cursos, aprender, praticar com supervisão para depois estar apto para fazer sozinho, né? Então, essa falsa segurança, né, de ter muitos profissionais, então não é... Às vezes tu chega lá, a pessoa tem um consultório lindo, tudo bem bonitinho, tem um monte de certificado na parede, mas a pessoa não sabe, ela não praticou, ela não estudou, não entende anatomia, então buscar qualificação profissional mesmo, né? Eu acho que outro aspecto que me ocorreu agora é que hoje em dia a gente vive do Instagram, né? Não tem quem não viva no Instagram. E no Instagram a gente pode ser quem quiser. Quem quiser, né? Então, se chegou no consultório, por exemplo, chega lá na LES, todos os nossos diplomas e certificados estão todos expostos ali para o paciente ver. Tem alvará sanitário, né? Está na parede. Tem a licença do meu conselho, que eu sou responsável técnica do conselho da Fran. Então, assim, chegou no consultório, viu no Instagram, achou o Instagram bonito, chega no consultório, tem que estar expostas as qualificações e tudo, todo o histórico. Pesquisar também, né? Principalmente se está registrado no conselho, porque muitos profissionais biomédicos, por exemplo, pode ser biomédica e não ser habilitada em estética. Então, tem que ver se a pessoa está habilitada para realizar procedimentos estéticos, né? Ou, às vezes, tu tem outros profissionais que podem fazer, mas não é porque médicos, dentistas podem fazer, mas tem que ver se eles são aptos a realizar aquele procedimento, eles estudaram para aquele procedimento, né? Isso em qualquer área, né? E essa pesquisa é muito importante, né? Muito importante, pode ser feito. E hoje em dia na internet, né, a gente tem que usar a internet a nosso favor, né? Então a gente consegue dar um Google ali, a gente já consegue achar. Os conselhos todos têm o número de registro dos profissionais. E eu acho que até se procurar pelo nome no Google vem, né? Vem o número de registro do profissional, né?
E aí realmente a gente precisa se preocupar com isso para a gente não passar por uma situação desagradável, né? Porque a gente vai fazer um procedimento estético, ninguém quer sair com o rosto torto. E uma dica, né? Bem importante, Fran, que normalmente me ocorreu agora relacionado à intercorrência. Normalmente a pessoa pensa assim, eu tenho um evento, eu vou me casar. Até essa história é boa, né? Eu tenho um evento, eu vou me casar, eu vou casar um filho, eu vou formar, enfim. E aí, 20 dias antes, começa a fazer procedimentos. A gente tem uma história, né, de uma noivinha que chegou até nós com o lábio torto, tá? Por causa da toxina. Infelizmente, não dava tempo. Então, qualquer procedimento estético próximos de datas importantes, assim, a gente não costuma fazer nada com menos de 2 meses de antecedência, se for um evento muito importante. Porque tem que dar tempo da pessoa fazer o retoque, se ficar algum roxinho, o roxinho sair, se tiver alguma intercorrência, tratar a intercorrência, né? Tem que planejar tudo. Então, datas importantes é bom sempre se planejar, pelo menos um mês de antecedência. Né, que não tem o que fazer. Então, Botox, não façam há 1 mês ou 40 dias de um evento importante. Essa é a melhor dica. Quais cursos estão com inscrições abertas na Alês Treinamentos e como fazer as inscrições? Hoje nós temos a Fran, tá? A gente, então, o próximo curso que a gente está com vaga aberta é agora no dia 20 e 21, que é justamente toxina botulínica. Ele é um curso bem completo de 2 dias, onde os alunos aprendem a tratar a intercorrência, a manejo, a relação muscular, onde aplicar. A gente tem vaga também aberta para paciente modelo, então pacientes que querem receber o procedimento com custo pagando apenas o custo com a nossa supervisão, também tem vaga. No outro final de semana nós temos os cursos de preenchedores, então ele é dividido em 2 cursos, né, o inicial e o avançado, então para quem quer realmente fazer essa imersão consegue fazer no final de semana inteiro para aprender também. A gente aborda todos esses aspectos de escolha de produtos, como aplicar, anatomia. E a gente tem também um curso também no dia 27 e 28, que é o curso de gerenciamento de pele, intradermoterapia e PEN, que são os procedimentos de inverno que a gente conversou na conversa passada, né? Então, agora os que a gente está com vaga aberta são esses, né? E a pós-graduação também. A gente tem uma pós-graduação em estética avançada, que ela é hands-on. Os nossos alunos saem muito bem preparados e tem uma turma prevista para julho. Então, quem tiver interessado, é só entrar em contato pelos nossos WhatsApps, que eu não sei de cor. 51991171718 ou 995584744. Franciele Rosales, Odelta, além de sócias fundadoras da Alês Treinamentos, agradecemos por estar mais uma vez conosco no quadro Saúde e Estética no Saúde RS. Muito obrigada, Paulo. Nós que agradecemos, é sempre um prazer estar aqui, né? Isso aí. Até o próximo encontro. Até. Você já pensou em fazer uma pós-graduação em harmonização facial? A Alês se destaca como referência nacional no assunto. Um programa completo com professores renomados que garante prática real em pacientes e prepara você para atuar com segurança e resultados de alto padrão. Na Alês, você não recebe apenas um título, você conquista a diferenciação no mercado, ganha a confiança dos pacientes e constrói uma carreira de sucesso. Para mais informações, entre em contato pelo Instagram, @AlêsTreinamentos ou pelo WhatsApp que aparece na sua tela. Alês, a melhor pós-graduação em estética avançada do país. Saúde e Estética. Oferecimento Alês Treinamentos e Consultorias. Alês, transformando profissionais em referências. Você já pensou em salvar vidas? Preste atenção neste recado. No CT100, cada treinamento pode ser a diferença entre agir com insegurança ou com excelência. Treinamos hoje quem vai salvar vidas amanhã.
Capacite sua equipe com quem entende de emergência. Treinamentos práticos atualizados e certificados para agir na hora certa. Entre em contato e venha aprender a salvar vidas. CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, ensinando a salvar vidas. No próximo bloco temos o Momento Gerifácil. Não saia daí, já voltamos. O Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde na Masper TV, com o oferecimento de CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, Residencial Vital Saúde, Gerifácil, Clínica Vascular Regis Angenes, Barbizan, Cardiologia, Vital Saúde e Segurança do Trabalho. Sua empresa está preparada para as mudanças da NR1? Atenção, eu tenho um recado da Vital que pode te ajudar. Se você é empresário ou gestor, não corra riscos com a legislação trabalhista. Conheça a Vital Saúde e Segurança do Trabalho, com mais de 18 anos de experiência, oferecendo soluções completas em saúde ocupacional e segurança do trabalho. Entre em contato com a Vital e descubra como proteger sua empresa e sua equipe. Vital, há mais de 18 anos, transformando ambientes de trabalho em locais mais seguros. Agora temos o Momento Gerifácil. Roda a vinheta. No Momento Gerifácil de hoje, vamos abordar como escolher um residencial sênior para a pessoa idosa, os desafios da família e a importância da adaptação nesse processo. Para essa conversa, recebemos Gustavo Hert, diretor da Gerifácil, e o Dr. César Diogo, médico geriatra e sócio do residencial Cuidando em Casa. Bom dia, sejam bem-vindos ao Momento Gerifácil aqui no Saúde RS. Bom dia, Paulo. Vamos falar de um assunto bem interessante hoje, né, com o nosso parceiro de longa data, mais um de longa data desde 2021, o Cuidando em Casa cliente Gerifácil. O Dr. César tem grandes histórias para nos contarem. Bom dia a todos, agradecer o convite, do Gustavo particularmente, é nosso parceiro com quem a gente tem crescido e aprendido bastante coisas também. Falar desse assunto que é a minha paixão e que me fascina e que é a minha dedicação todos os dias. Doutor César, quais fatores levam a família a optar por um residencial sênior para a pessoa idosa? Bom, em primeiro lugar, esclarecer que sempre é uma decisão difícil, como envolve muitos fatores emocionais, histórias familiares que são diferentes, Mas quando a decisão está bem pensada, fica mais tranquilo. Os fatores que levam, em geral, de forma geral, ainda dentro da nossa história brasileira e da nossa cultura, é quando o idoso começa a apresentar algum grau de dependência, necessitando de algum cuidado especial, que fica difícil para a família manejar no dia a dia, Normalmente, qual é a opção das famílias ainda, Começa com uma pessoa que faça o atendimento em casa, o antigo modelo da empregada em casa, que fica fazendo o atendimento daquela pessoa. Quando a pessoa apresenta algum grau de necessidade maior do que aquela pessoa dá conta, vai progredindo. Alguns passam para cuidadores ou técnicos de enfermagem. Mas chega um modelo que a própria família, o momento que a família se dá conta que mesmo assim está difícil gerenciar toda a necessidade daquele idoso. E acaba se dando conta que ele precisa de algo a mais para ser atendido e ter os cuidados necessários. Então, normalmente, é no momento de alguma perda de funcionalidade ou que exige algum cuidado maior. Uma questão que muito comum de levar para a procura de casas é quando o idoso começa a ficar mais acordado à noite, dormindo durante o dia, trocando o dia pela noite. Outra questão muito comum e bem comum é quando o idoso perde o controle de esfíncter, ou seja, começa a apresentar incontinência urinária, principalmente. Então, a família começa a entrar numa situação de buscar um atendimento um pouco mais especializado. Ótimo. E quais são os principais desafios que as famílias passam, enfrentam no dia a dia? Então, um pouco de talvez conflito familiar que às vezes acontece e como para saber o momento exato dessa decisão, o que o doutor enxerga? Essa é a questão fundamental que eu vejo no dia a dia, Primeiro, momento exato não existe, é muito variado. A grande questão da geriatria, um idoso é muito diferente do outro. Por quê? Porque envolve uma longa trajetória de 70, 80, 90 anos que a pessoa foi formando seus conceitos e seu estilo de vida, Existe, no primeiro momento, uma dificuldade da família aceitar. Eu vejo até como uma forma de um certo preconceito, As pessoas que hoje estão com 80, 90 anos estão acostumadas com aqueles residenciais que eram chamado asilos, que a gente nem usa mais essa palavra hoje em dia, lá de 50, 60 anos atrás. Então, eles enxergam
com muito preconceito ainda, né? Tem uma visão daquele... Hoje, com a avançada de qualquer serviço, vai melhorando. Hoje, o atendimento, eu vejo particularmente, eu tive a oportunidade de cuidar do meu pai na doença em casa, eu vejo que o atendimento que uma casa dessas, bem estruturada, oferece, é quase impossível de repetir em casa, de replicar em casa, né? Então, o primeiro desafio que eu vejo que as famílias enfrentam é o preconceito em relação ao cuidado num ambiente institucional, né? Então, às vezes a discussão, um irmão quer, né? Um filho quer e o outro não quer, então tem que chegar a um acordo comum. E outra questão que eu acho interessante, que vai acontecer cada vez mais, é o próprio idoso se dar conta que gostaria de morar num ambiente desse. Por quê? Porque vai ser um local que ele vai ter mais interação social, que ele vai se sentir mais assistido. E a minha prática é bem essa. Eu vejo que no início as famílias têm um sofrimento maior do que o próprio idoso. Eu digo sempre isso para as famílias. O idoso se adapta em 1 ou 2 semanas, está super satisfeito. Por quê? Porque ele vê outras pessoas, interage e vê que quando precisa de alguém, tem alguém para atender a necessidade que ele apresenta, né? E as famílias ficam num certo sofrimento no início, mas acabam se adaptando também. Então, eu sempre estimulo também no início de que o idoso for morar, né, vai se hospedar nesse local, que a família acompanhe bem de perto. Antigamente, tinha algumas pessoas que trabalhavam com uma ideia que eu acho errada de, não, visita na primeira semana para ele se acostumar a estar num ambiente diferente. Nossa. Não, o meu estímulo é que fique para a pessoa não se sentir abandonada. Sim. Saber que mesmo estando num ambiente diferente, com essa assistência toda, a família está presente. Então, isso aí dá mais segurança para o idoso e para a família, né? Lá na Cuidando em Casa, por exemplo, a gente tem um sistema de monitoramento nos quartos individuais que permite que a família acesse as imagens por aplicativo de celular, né? Isso também é outra forma de dar tranquilidade. Mas é aquela coisa, no início é conversa todo dia, estimular a participação da família, organizar e dar um retorno. O que está acontecendo, como é que está sendo essa adaptação. A transparência. Né? É transparência, isso é que dá segurança. Eu também sempre gosto de dizer, não é porque entrou num local de cuidados desses que ficou tudo perfeito e tudo se resolveu. É como na casa da gente, vai ter dificuldades, vai ter um período de adaptação maior ou menor, dependendo da pessoa, mas a gente tem que estar ali para tentar resolver da melhor forma possível com a participação da família. Eu gosto muito de estimular a família para ter a tranquilidade no processo todo. Ótimo. Como escolher o residencial mais adequado e quais critérios de segurança devem ser observados pelos familiares? Certo. Uma coisa que eu sempre falo, mas isso é em geral, não só para residenciais, na área da saúde, para mim sempre tem que ser por indicação de alguém que conheça o profissional, no nosso caso, o serviço, né? Alguém que já passou por ali, que teve um familiar ou alguém conhecido, né? É o primeiro ponto, né? Não dá para olhar só pela internet e achar, esse aqui é o melhor. A gente se engana às vezes, né? Então, de preferência por indicação de alguém que já tenha uma vivência naquele espaço, né? Critérios, assim, eu acho que sempre visitar vários residenciais, né, para ver qual se adapta melhor ao perfil daquela pessoa. Eu sempre digo, tem residenciais ótimos, mas que não fecham com o perfil daquele idoso específico, né? Existe questão de proximidade, muitas famílias ainda procuram próximo dessa casa para facilitar a visitação, né? Mas muito assim de procurar o serviço. Sempre eu dou a dica visitar a casa em dias diferentes, em locais diferentes, né? Eu já vi por aí, agora não tanto, então, os serviços estão cada vez melhores, de que na hora daquela visita marcada está tudo perfeito, todo mundo banhado e penteado. Mas se vai num horário diferente, a coisa não funciona. Então, visitar em locais diferentes, conversar com algum familiar que esteja lá, né? A filha de uma senhora que está lá, vou conversar um pouquinho com ela, assim, separado, para ver o que ela me diz do local, né? Ver o serviço que é oferecido. Isso aí conta muito para mim, né? A minha visão, que é médica, obviamente. O serviço conta muito mais, às vezes, do que a estrutura física, né? A casa apresente alguma necessidade, até de internação, que seria o grau máximo. Qual é o fluxo de atendimento daquele residencial, né? Então, tudo isso conta muito, né? Equipe, local, a higiene do local, isso aí é famoso, todo mundo gosta de sentir o cheiro do local, se tem cheiro de limpeza ou não, né? Diz muito do residencial, né? Então, são pequenos critérios que a gente deve buscar, a família deve buscar e escolher. Mas, de preferência, para mim é o ponto-chave, com antecedência. Se a gente deixar para escolher no momento em que está em crise, saiu do hospital ou teve uma fratura, o resultado às vezes não é tão bom quanto a gente gostaria. Muita pressa. E conversar também entre os filhos e com o próprio idoso. Muitas vezes o idoso, eu já tive idosos que eles disseram, os filhos estavam com receio e o idoso falou, não, eu quero ir porque eu vou me sentir melhor, mais tranquilo e com mais segurança. Então essa conversa tem que ser feita ao longo do tempo, né? Não precisa esperar uma situação crítica para agir. Ótimo. E de que forma a estrutura do residencial ele pode impactar também na qualidade de vida dos residentes? Né? Esse é um ponto fundamental. É como a casa da gente, né? A gente vamos pensar que é uma extensão. O idoso está indo morar lá, né? Como é que o idoso se sentia em casa, né? Gostava de um local mais isolado, gostava de um local com que tivesse gente circulando. Então, isso se replica também no residencial, né? A estrutura física, assim, claro, existe uma legislação bem específica, é a RDC de 2021 até. Depois a gente pode procurar para passar, né? Tem todo o detalhamento do que tem que ter na estrutura, define até o espaço físico
a distância que a cama tem que estar da parede no mínimo, o espaço ecumênico para rezar. Tem várias definições, isso está na lei, né? Mas, de qualquer maneira, aquela visita que eu falei anteriormente define muito, né? É uma estrutura agradável, né? As pessoas que estão ali, os idosos que estão morando já ali, se apresentam numa situação tranquila, de tranquilidade, né? E com aspecto que estão bem, isso conta muito, né? Sim. E estrutura física, assim, de espaço de higiene é muito importante, né? Os locais de atendimento, de procedimentos, caso seja necessário. Então, é uma estrutura física que tem uma lei determinando, mas também muito do olhar afetivo da família, né? Ó, eu me sentiria bem aqui, né? A gente quer um lugar para o pai e para a mãe da gente, que a gente também se sinta bem, né? As visitas também dizem, me sinto bem. Muitas famílias gostam até de um ambiente acolhedor. Um ambiente acolhedor. E, né, isso inclui o ambiente físico e a equipe, né? É uma equipe que recebe bem a família, é uma equipe que está trabalhando bem, né? Isso é muito importante, né? Eu agora, nessa fase que eu estou na empresa, lá estou valorizando muito o perfil da equipe, que para mim é muito definidor. Uma equipe que está satisfeita, tu vê no olhar, e as famílias falam isso, é um sinal muito importante de como é que é o funcionamento. Até a próxima pergunta é sobre de que forma uma equipe bem treinada, ela também é aliada nesse processo de adaptação, né? Até o doutor estava me comentando aqui nos bastidores sobre a rotatividade, que na verdade até é baixa no Cuidando em Casa. Isso. Tem pessoas de anos trabalhando. A gente está agora, vamos completar no final do ano 14 anos, tem técnicos conosco 12 anos de... Nossa. Então, isso aí eu valorizo muito, até como eu disse, eu tive a oportunidade de cuidar do meu pai. Rotatividade de pessoas é ruim, né? As famílias se sentem seguras, né? Ou seja, cada vez que tu vai lá tem uma pessoa diferente, né? O que esses nossos técnicos que estão há mais de 10 anos lá dizem para a família? Aí eu digo, aquela pessoa foi treinada, eu observei aquela pessoa no dia a dia na beira do leite, sei que ela tem um perfil que é muito complicado, eu sei disso na pele, como eu digo, né? Cuidar de uma pessoa doente, dependente, que às vezes tem que ser trocada a fralda, uma dieta que vai por sonda, tudo não é tão simples, né? Então, a equipe tem que estar treinada, tem que gostar daquilo, né? Então, um perfil de empresa que tem pessoas que estão há mais tempo diz de um cuidado mais atento, né? É um impacto total, né? Desde na saúde geral, no dia a dia, até em coisas mais graves como mortalidade, né? Uma pessoa que conhece aquele idoso, está todo dia ali, né? E sabe, pô, hoje ele está diferente, tem alguma coisa, vamos pedir um exame, vou chamar o médico, vou chamar o serviço de emergência. Isso aí reduz mortalidade, né? E propicia qualidade de vida no dia a dia, né? Então, o impacto é gigante em vários aspectos, né? Doutor César, quais benefícios a implantação do sistema Gerifácil trouxe para o residencial Cuidando em Casa e como o senhor avalia essa parceria? Bom, o sistema, né, o Gerifácil particularmente, a gente primeiro queria ressaltar assim, nós somos o primeiro aqui de Porto Alegre, né? Então observar o crescimento assim, que é legal isso, a gente cresce junto, né? Tanto a Gerifácio quanto quando a gente apresenta alguma demanda, eles respondem rápido. E a gente foi vendo o crescimento assim, muito bacana. Um sistema como o Gerifácio, o que nos propicia basicamente? Para mim, como médico, a principal questão que eu avalio é a questão assim, libera tempo na beira do leito para o técnico de enfermagem. Por quê? Ele não está procurando uma pasta com papel para escrever, ele sabe que está tudo centralizado. Então, a centralização das informações permite uma melhor organização dos processos, né? Os processos estão descritos ali de uma forma mais, né, regular, então isso aí propicia ganho de tempo, que para mim é o principal benefício, né? Ou seja, o técnico está ali, executou a tarefa de forma mais rápida, mais efetiva, né? Então, libera mais tempo para estar ao lado do paciente. Não está no papel e na caneta. Onde é que tem, não, aquela coisa antiga, onde é que tem uma caneta? Não, né? Procurando caneta, imagina que perda de tempo, né? E propicia para nós, como gestores da casa, assim, ter acesso às informações de forma clara e mais objetiva e poder fazer, né, correlações, né, de que pode melhorar, o que está sendo feito de forma adequada, né? A replicação também dos processos, entra alguém novo na equipe, tu consegue, a partir do sistema, replicar de forma mais fácil, isso vai redundar num resultado melhor, né? Existe também uma questão que eu ando pensando muito, assim, a gente vê cada vez mais a questão da segurança jurídica, né? Tu ter tudo ali no sistema te dá uma segurança. Hoje a gente trabalha, e tem que ser assim realmente, né? A gente tem uma série de fiscalizações, é bom que seja assim, para garantir a tranquilidade e a segurança dos pacientes e das famílias, né? Então, tu ter tudo ali documentado nos garante, né? Não é aquela coisa, onde é que botaram a evolução tal, o papel tal, né? Então, isso aí hoje é uma das coisas que eu tenho pensado muito, da segurança jurídica, né? E em vários aspectos, até de organização e de planejamento futuro até, né? Assim, para a gente ver desde a parte física, material, de estoque, como é que está indo, né? Isso aí permite melhor gerenciamento dos recursos, até planejar estratégias de cuidado, né? E também todo mundo ter acesso às informações, incluindo as famílias, que é muito importante, né? Às vezes as famílias querem saber, como é que está sendo a evolução, né? Às vezes fala informalmente com alguém no corredor, mas eles precisam de
né? A gente pode passar para as famílias, através do sistema, um relatório de evolução, né? Então, são muitos aspectos que hoje não tem como não trabalhar com um sistema desses, né? E o resultado é aquela coisa, eu cada vez mais também estou batendo nessa tecla. Todos nós somos cuidadores, né? O Gustavo é cuidador, o sistema que ele faz, né? A forma que ele cuida das pessoas é através do sistema que eles criaram para propiciar um melhor cuidado. Eu cuido como médico, porque foi que eu estudei e aprendi. O técnico cuida daquele jeito. O auxiliar de limpeza que está lá na casa está cuidando, porque sem uma higiene adequada, o risco de infecção é grande. Então, todos nós somos cuidadores, cada um da sua forma, né? E o objetivo final é a melhor qualidade de vida para aquela pessoa naquele momento de vida específico. Excelente. César Diogo, médico geriatra e sócio do residencial Cuidando em Casa. Gustavo Herth, diretor da Gerifácil. Agradecemos por estarem conosco no Momento Gerifácil aqui no Saúde RS. Muito obrigado, Paulo. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição aqui. Você pode participar do programa pelo nosso Instagram, @maspertv, ou pelo WhatsApp 51995171412. Hoje ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência. Voltamos no próximo sábado com mais informações sobre saúde para você. Até lá, um excelente final de semana. Se cuide. Saúde RS. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. Gerifácil. Facilidade para quem cuida. CT100. Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas. Ensinando a salvar. Clínica Vascular Regis Angnes. Especialista em cirurgia vascular. Barbizan Cardiologia. Clínica de Investigação, Prevenção e Tratamento. E Vital. Saúde e segurança do trabalho.